queria também dar a minha, não a minha opinião, mas assim, com muita tristeza, a gente tem observado e tem aí visto as últimas notícias dos jornais, da televisão, sobre uma criança de 10 anos que foi vítima de estupro desde os 6 anos de idade pelo tio, a cidade de São Mateus, lá em Espírito Santo, e a justiça concedeu-lhe o direito de abortar a criança já ao 6º mês, e o hospital falou que não tinha todo o aparato necessário para atender a solicitação, e ela foi transferida para Pernambuco, para o Recife, e lá ela fez a cirurgia, né, ela fez a retirada da criança. Desde lá para cá, muitas coisas têm acontecido e muitas manifestações, e assim, até o meio evangélico está totalmente aí também dando a sua opinião, e pastores e pessoas de todos os lados. E eu queria dizer para os irmãos que a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Se você me perguntar, eu sou totalmente contra o aborto. Mas você tem ideia do que é uma criança dos 6 anos de idade, irmãos, sendo abusada por um homem feito, grande, um homem de 30 anos? Você tem ideia do que é forçar uma passagem que não existe numa criança de 6 anos de idade? Você tem ideia do que, se essa criança, por que a gente é tão fácil dar a opinião da gente? Por que é tão fácil a gente condenar? Será que a gente está certo em condenar essa criança em nome da religião ou em nome de Deus, quem sabe? Dizer que ela não poderia fazer o aborto? Como é que uma criança de 10 anos tem quadril suficiente para ter uma criança, irmãos? Você já parou para pensar nisso? E a gente não consegue nem imaginar sendo com a filha nossa, já adulta. Imagine com uma criança de 10 anos. O que a Constituição diz? A Constituição diz que qualquer mulher, seja criança ou qualquer idade, em caso de estupro, ela tem o direito de abortar a criança. Que a Constituição diz. Não estou falando aqui de igreja, estou falando da Constituição. Ela dá esse direito. Também, em caso se tiver algum risco para a mãe nessa gestação, qualquer que seja o problema, se tiver risco de morte, a lei entende que a pessoa, a mãe, ela tem prioridade à vida do que o feto, do que a criança que está no seu ventre. E uma terceira ocasião é no caso de ter uma má formação na criança, então dá-se também o direito de tirar a criança. Mas o que a gente viu foi pessoas, em nome do não aborto, irem para a porta, fazerem uma corrente e atacarem os médicos que estavam fazendo aquilo ali, entende? E aí é uma questão muito difícil, irmão. Essa criança já, de 10 anos, irmãos, ela já padeceu, você tem ideia do que é 4 anos você padecer um negócio desse? E ainda ser obrigada, em nome de uma religião, de um Deus, para que tivesse aquele bebê, ainda que correndo risco de morrer? Ou você acha que teria, normalmente, uma criança de 10 anos, uma outra? Em contrapartida, aqueles que são a favor do aborto, quando ela fez a cirurgia e fez o aborto, eles celebraram como se tivesse sido um gol. Sendo que ali também já era uma vida ao 6º mês, já tinha cabeça, tronco, membro, já tinha um corpo ali. O que a gente percebe é que parece que as pessoas não têm mais consciência de ter a sensibilidade de pelo menos saber que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe, é muito fácil eu chegar aqui e dizer, ela não tem que fazer. Mas eu pergunto, aqueles que estavam fazendo corrente ali, na porta do hospital, quantos deles chegou ali com um documento dizendo, olha, eu consegui aqui um documento da justiça, eu vou adotar essa criança aqui, ó, e vou pagar todos os custos e assumo todos os riscos da criança. Alguém chegou ali com um papel desse? Porque é muito fácil eu dar a minha opinião e dizer, não, em nome de Deus não pode, mas eu assumo essa criança. Então, às vezes eu fico olhando
para o que acontece, parece que o pessoal está emburrecendo cada vez mais. Eu acho que o que se passa na cabeça dos... Parece que ela é criada pelos avós, não é? A mãe faleceu, o pai estava preso, uma coisa assim, mais ou menos isso. Então a vida já totalmente conturbada, ainda vem, em nome da religião, alguém chegar ali e dizer que ela não tem o direito de fazer isso. Será que vale a pena, irmãos, a gente massacrar tanto uma criança de 10 anos em nome da religião? Essa é a pergunta que eu queria que você voltasse para casa pensando sobre isso. A minha opinião, eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. Sempre a favor da vida. Mas até que ponto vale a gente sacrificar uma vida já pronta, não é? Em favor de outra vida que está ainda em gestação. Essa criança já sofreu demais, irmão. Não adianta mais botar peso em cima de uma criança de 10 anos. Você tem ideia de como é que está o psicológico dessa criança a partir de então? Que nós oremos por essa criança. Como ela chama? Não sei o nome dela. Aliás, teve alguns irresponsáveis que divulgaram o nome da criança, divulgaram o local onde ela estava fazendo a cirurgia, e foi aquele monte de gente para lá fazer uma corrente em nome de Deus. Não é? Colocaram foto e tudo. Isso, assim, tudo, irmão, se usa em nome de política, em nome disso, em nome daquilo. E eu acho que Deus não está nessa coisa. Deus não está nessa coisa. Mas que Deus nos ajude a ter discernimento, consciência, sabe? Para que a gente possa decidir pela vida, mas ao mesmo tempo saber que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu queria deixar essa palavra aí com os irmãos.